Paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Você está firme e forte no Senhor? Se não está, tem que ficar, tá bem? Não vale a pena ficar aí, ai Senhor. Não, levanta a cabeça, sempre adiante. O Senhor é contigo e não temos o perigo, não temos o mal. Tá te afrontando, tá te desafiando. Não, Deus está comigo. Eu sei que Ele cuida de tudo, nos pequenos, nos mínimos detalhes, Ele cuida de você. Então não vale a pena você ficar, às vezes assim, ficar chateado com uma situação ruim que está acontecendo. Todas as coisas estão cooperando. Todas as coisas conjuntamente estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que você ama a Deus, porque se você não amasse a Deus, você não estaria nesse canal, você não estaria escutando a palavra de Deus. Então você tem apreço à palavra de Deus. É por isso que você está aqui me ouvindo. Então, as coisas estão andando, estão cooperando para o seu próprio bem. Levanta a sua cabeça, aprende uma coisa, que Deus, Ele tem o controle de tudo. Ele é a sabedoria. Deus é a sabedoria. E Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando nós pedimos, oramos ao Senhor e pedimos sabedoria, Ele do alto, Ele nos dá. E se pedirmos também a Deus inteligência humana, Ele capacita-nos de uma forma até incompreensível aos nossos próprios olhos. Ele nos dá uma inteligência que, se talvez você fizesse 6 anos de universidade, não conseguiria. E às vezes você nem estudou para isso, mas você é tão inteligente que você fica assim, como Deus faz isso? Então você vai levantar a sua cabeça hoje, vai agradecer a Deus pelo dia que Ele te deu, e saber de uma coisa, que o amanhã não pertence a você. Nós podemos fazer planos e faz parte da vida planearmos o dia de amanhã. Mas as realizações só podem acontecer se o nosso Deus Ele permitir. Se Ele vier com vida. Porque se Ele não vier com vida, como é que você vai viver os seus sonhos? Não é verdade? A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 22, palavra maravilhosa. É uma palavra muito forte. O próprio Deus está falando aqui. A própria boca de Deus está anunciando do seu poder. E ele fala assim, Isaías está profetizando. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Eu sei que todos aqui que me ouvem, você tem meios, facilidades, acessos para ver o planeta Terra, como é o estudo do planeta Terra, a geografia. Você sabe, antigamente, muitos anos atrás, era muito difícil ter tanto conhecimento quando nós temos hoje muito conhecimento, né? Como nós temos hoje. Hoje, tudo que você procura, você encontra, por exemplo, no canal do YouTube. Às vezes, alguma máquina sua estraga partes e você não sabe como consertar, você vai lá, só coloca o subtítulo e já aparece vários vídeos te ajudando. É verdade ou não é? Você quer aprender a conduzir, a dirigir, e você nem sabe por onde começar. Você vai lá e coloca vídeos e tem vários instrutores trazendo, né, uma aula maravilhosa que você nem precisa pagar. Então hoje nós estamos num mundo, sim, de facilidades, onde você pode aprender o que você quiser, se você quiser aprender. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Tenho certeza que você não viajou o mundo todo, e mesmo que eu tente viajar o mundo todo, eu nunca jamais alcançarei tudo. Mas ele não. Ele está sentado sobre a redondeza da terra. Isaías profetiza e diz assim, cujos moradores são como gafanhotos. Você já viajou de avião? Você sabe que quando o avião ele está a aterrar e ele vai, né, perdendo a altitude e ele vai baixando, 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 você começa a ver o lugar onde você vai, né, onde você vai descer, o avião vai descer, e você começa a ver aparecer as casinhas, né, os lugares, não sei, dependente de onde você vai. E você começa a ver a formação
nos lugares. E se for à noite você começa a ver as luzes, o nosso Deus, ele olha para nós, para a humanidade, para os moradores dessa terra. E é comparado como gafanhotos. Por quê? Porque ele vê todos. Ele vê a mim. E ele vê você. E na profetização do profeta Isaías, ele continua dizendo: é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Você está entendendo o poder de Deus? Quando você estiver desanimado, desacreditado, desesperado, desmotivado, tudo com você leia a palavra. E de preferência, leia esse capítulo 40 de Isaías. Você não está entendendo o poder de Deus. O teu problema diante de Deus é zero. Ah, mas o meu casamento está passando por um problema muito sério. É zero. Ah, mas eu perdi isso, eu sofri. É zero. O teu problema para Deus é zero. Não é nada. Ele resolve tudo. Ele tem o controle de tudo. E continua ele profetizando. Isaías está profetizando. Ele faz isso. Ele desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade, anulado, nulo, os juízes da terra. Está falando de poder. Entende uma coisa? Está falando do poder. É olhar por uma pessoa e falar, ela tem poder para resolver. É você depender de uma pessoa que ela tem poder de falar sim ou não para você. Mas o profeta Isaías está falando, não, mas ele é quem reduz a nada os príncipes. E ele torna em nulidade os juízes da terra. Talvez você está pensando que a sua causa, que você vai perder, porque a pessoa não vai com a sua cara, ou talvez você está com uma causa diante até mesmo da justiça, mas você já está ouvindo falar que não vão com a sua cara, não gosta daquilo que você fala, mas você confia em Deus. Você vive na justiça, na retidão, na bondade. E talvez alguém armou uma cilada e você caiu e você se sente assim, como eu vou agir? Aprende uma coisa, ele tem um governo de todos eles. Ah, mas é poderoso, não interessa. Eu lembro quando estava a trabalhar em uma empresa na Suíça, foi até meu último trabalho, que trabalhei lá há muitos anos, e quando lá entrei, eu já até testemunhei sobre isso, que havia o chefe dos recursos humanos, e ele era o homem, o poderoso, o maravilhoso. É ele. Só falava dele na empresa. Ele geria, ele fazia, é isso, por ele, tudo por ele. Ele. Mas havia coisas que não estavam corretas e Deus queria mover ali dentro. Era o meu primeiro ano, meus primeiros meses que ali estava. Nunca houve um rebuliço como naquele tempo. Porque até um lugar onde você entra quando você é de Deus, através de você, Deus abre as portas e Deus também fecha as portas. Você sabia que você é um canal? Você sabia que você tem tanta autoridade que você até mesmo desconhece que você tem? Você já parou para pensar que tem lugares que você entra e nada acontece? Você não entrou naquele lugar, mas o dia que você entra, algo acontece? Você já parou para pensar que você vai numa loja e está completamente vazia, mas quando você entra, a bênção, ela te acompanha? E de repente começa a entrar clientes e mais clientes? Sabe por quê? Porque você é diferente. Há um diferencial na sua vida. Há um poder que emana de dentro de você que você desconhece, sim, mas é o próprio Deus falando para você: os meus escolhidos, eles são diferentes. Sabe quando
Eles querem, né, marcar as vacas e eles aquecem aqueles carimbos, né, na brasa e estão ali a queimar, coitadas. Eu fico até com dó, que ele deve doer bastante, mas eles estão ali a marcar cada vaca, né, cada cabeça de vaca. Aí aquilo é uma maneira de contabilizar. Leva um carimbo. Nós somos carimbados através do sangue de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele te carimbou. Você é diferente assim. Você é diferente, aonde você vai, você é diferente. As pessoas olham para você, elas notam que você não é igual aos outros, porque você tem um carimbo, você tem o selo do Espírito Santo de Deus. Aí você fica preocupado, né? E se fazer assim? E se caso acontecer dessa forma? E se eles agirem de forma incorreta? Acalma. Porque o nosso Deus, ele está falando para mim e para você que ele reduz a nada os príncipes. Poder. Um príncipe tem poder. Tem domínio. Ele torna em nulidade os juízes da terra, aquele que decide, aquele que dá ordem, aquele que manda. Mas já saiu a sentença. Deus está falando. Eu sou aquele. Eu sou aquele que torna em nulidade os juízes da terra. A ordem. Pode até ter falado, eu quero assim. Não. Ontem eu até preguei sobre isso, uma palavra muito maravilhosa. Sobre a viúva de Sarepta. Havia uma palavra, havia uma ordem. E Deus deu a ordem. E as coisas começaram a acontecer. Então o que Deus está falando para mim e para você, não altera o teu humor por pouca coisa. Não altera. Continue confiando em mim. Porque aquilo que parece ser resolvido pelo homem, aquilo que o homem disse assim, já vai ser assim, não quero saber, Deus está dizendo para você, eu venho com o meu poder. E eu faço que esses príncipes se tornem nada. E eu faço que essas ordens, que esses comandos, que essas vontades se tornem nula. Deus está anulando muitas sentenças sobre a vida de muita gente aqui, que já foi sentenciado pelo homem. Isaías continua falando assim, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Eu fico pensando, por que o ser humano é tão egocêntrico? Por que nós, eu falo nós no sentido humano, porque quando nós temos o Espírito de Deus, nós relutamos todos os dias para ser uma pessoa melhor. Mas eu estou falando daquela pessoa que primeiramente não acredita em Deus, não teme a Deus. E quem não teme a Deus não tem amor ao próximo. Quem não teme a Deus não tem amor, porque o amor vem de Deus. O amor vem de Deus. E quando você tem amor, você suporta. Quando você tem amor, você entende. Quando você tem amor, você é solidário. Quando você tem amor, você pensa no próximo como você pensaria para você. Então, se eu não temo a Deus, por que eu vou amar o próximo? Eu não temo a Deus, eu não acredito em Deus, eu não acredito no inferno. Então, vou praticar o mal, porque eu sei que não vou colher. Mas quem teme a Deus sabe que tudo isso é verdade. E que tudo aquilo que eu planto, mais cedo, ou até mesmo mais tarde, mas a colheita não falha. Eu vou colher. Então, eu não entendo. Por que o ser humano pensa que é melhor do que o outro? Porque se tem um poder na mão, acha que é soberano sobre todas as coisas. O Espírito Santo de Deus está falando aqui para mim e para você. Eles mal foram plantados. Estão começando agora. Mal se arraigou na terra, criou raízes na terra. E eu venho com meu poder e eles começam a se secar. E quando eu lanço um sopro, passa por eles esse sopro. É uma tempestade o meu sopro. E sabe quando você vê uma palha sendo levada? É igual. Não tem como se segurar, não tem como ficar, não. Será levado. Aí o Senhor está falando, a quem
Coloca alguém de frente ao Senhor e fala, não, Senhor, eu comparo o Senhor com essa pessoa. O Senhor está fazendo uma pergunta, a quem, pois, me comparareis? Para que eu lhe seja igual. Diz o santo. Não tem ninguém, por mais que tenha poder sobre a terra, por mais que tenha influência sobre este mundo, não tem ninguém que você apresente e fale, esse parece com Deus. Não tem. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos. Olha para cima. De onde é que vem o teu socorro? O teu socorro vem de Deus, aquele que fez os céus e a terra. Olhe para cima, Deus está dizendo. Olhe para o alto. Depois que você olhar para o alto, vê-te. Porque se você ficar de cabeça aí, para baixo, enxergando o problema, a dificuldade, ciscando como uma galinha, porque é uma comparação muito engraçada, né? Porque a galinha está sempre assim de cabeça para baixo, ciscando. A águia não. A águia você vê que ela tem uma visão excelente. Ela vê 8 vezes, ela tem uma visão 8 vezes mais precisa do que nós, a visão humana. Então, por isso que a Bíblia traz muito, né, essa ave de rapina, a águia. Por quê? Porque o Senhor quer que nós sejamos assim. Olhe para o alto, não é para baixo. Não é como uma galinha. Estou sempre ciscando no mesmo problema. Estou sempre ciscando na mesma dificuldade. Estou sempre falando as mesmas coisas. Deus está falando, olha para mim. Olha para mim. O dia que você parar de olhar para o seu problema, o dia que você parar de olhar para as suas dívidas, o dia que você parar de olhar para esse marido problemático, o dia que você parar para esse filho que dá muito trabalho, Deus está dizendo, você vai enxergar coisas que ainda você não enxergou. Porque lá do alto é que vem o teu socorro. Sabe por que muitas vezes a gente é infeliz? Porque a gente foca só no problema. Sabe por que a gente não vive o dia de hoje? Porque sempre vivemos o dia de amanhã que ainda não existiu. Mas o Espírito Santo de Deus está falando aqui com você. Até quando você vai ciscar o mesmo problema? Até quando você vai ficar de cabeça baixa, imaginando como resolver, imaginando como vai parar essa situação? E Deus está falando para você, olha para mim, olha para o alto. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Eu não sei, gente. De fato, não sei. Quem é você? Quem está me ouvindo, algumas pessoas já até conheço, mas tem muitos que eu não sei quem é. Eu não sei a cidade onde você mora, eu não sei o país onde você está, mas deixa eu te dizer algo de Deus. Você vai olhar e ver a criação. Você vai olhar e ver tudo aquilo que Deus faz. Quando o problema vier te assolar, quando as indagações estiverem dentro de você e você ficar assim, como vou resolver, como vou fazer e blá, 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 olha para o alto. Contempla o sol, as nuvens, as árvores, a natureza. Olhe para o próximo, tão perfeito como Deus fez, os olhos, o rosto, os cabelos, o corpo. Vai tentar você fazer um ser humano para ver se você consegue? Com a inteligência humana que Deus deu, nem os cientistas, por mais evoluídos e estudados que são, jamais chegarão a esse nível. Quando você sentir que o seu problema está tentando sobressair acima de Deus, você vai pisar nele, você vai olhar para o alto e você vai começar a ver que o seu Criador está dominando tudo. Levanta ao alto os olhos. Vede o que o Senhor está fazendo. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Eu, quando era criança, já ouviu falar das 3 Marias? Aquelas 3 estrelas que estão sempre juntinhas, né? Fala as 3 Marias. Eu, quando era criança, eu adorava sentar à porta da casa da minha avó e quando o céu estava muito estrelado, no Brasil tem muito isso, do céu ficar muito estrelado, sabe? Aquele céu bonito. Eu adoro ver o céu estrelado. Já faz muito tempo aqui que eu não vejo o céu assim.
Mas no Brasil eu via muito, o céu era tão radiante, as estrelas tão brilhantes, e eu gostava de me assentar à porta da casa da minha avó e contemplar a beleza daquilo. Aí eu olhava aquelas três Marias, né, as três estrelas bem juntinhas, e eu pensava assim que existia pessoas que moravam lá naquelas estrelas. Imaginação de uma criança. Agora você imagina que o Criador, ele faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas. Todas bem contadas. Ele chama Abraão e fala: Abraão, olha para o céu, para o alto, não é? Comece a contar as estrelas, se você pode as contar. Se, porque Deus já sabia, você não pode as contar. É muito difícil contar, porque são, como se diz, é um número que não tem fim. É isso. Sabe quando você nunca chega ao fim? O que Deus está falando, se as pode contar. Mas eu sei que você não pode fazer isso. Mas eu estou desafiando a sua fé. Olha para o alto, comece a contar. Está vendo isso, Abraão? Sim, Senhor. Agora, vamos contar os grãos da areia da praia, do mar. Você sabe o que é aquilo, gente? Vocês já andaram assim na areia da praia? E aqueles grãozinhos de areia? Consegue contar aquilo? Nunca. Se as pode contar. Desafiando a nossa fé. O que Deus estava dizendo para ele assim: Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Vai ser tão numerosos que não se pode contar. Mas o que Deus disse para Abraão foi: olha para o alto. Porque é só do alto que isso pode acontecer. Se você olhar para baixo, olhar para a tua volta, olhar para trás, o passado, pensar demais no futuro, não vai acontecer. Olha o segredo. Sabia que o segredo é esse? De você conquistar tudo que um dia você sonhou na sua vida, que você idealizou em Deus, é olhar para o alto? Sabia disso? As suas conquistas vêm lá de cima. Se você olha para um lado, você está olhando para uma pessoa que está te dando um conselho que não é de Deus. Se você olha para a esquerda, sempre haverá outro também que vai te aconselhar, e muitas das vezes o conselho nunca vem de Deus. Os conselheiros de Deus, Deus envia através da mensagem. E os conselheiros que não são de Deus sempre estão fora da palavra de Deus. Aí você vai olhar para trás, que significa o passado. E o passado, talvez tenha tido um passado maravilhoso, mas o passado não volta mais. Ficou lá atrás. Então o que Deus está dizendo? Você tem o hoje. Então você está centralizado, é como se você tivesse leste, oeste, norte e sul. E você está no meio. E Deus está falando, não, você não vai olhar nem para o norte, nem para o sul, nem para o leste, nem para o oeste. Você vai olhar para o alto. É de lá que vem a sua direção. O segredo de você conquistar as bênçãos de Deus aqui nessa terra é isso. Porque se eu olho para a frente, eu estou imaginando o futuro, mas eu falo, o futuro não pertence a nós, pertence a quem? A Deus. É viver demais o futuro e esquecer de viver o agora. Mas Deus está te dando uma coordenada, Ele está dizendo, olha para o alto. Eu posso fazer todas as coisas. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. Cada uma tem o seu nome. Ele sabe seu nome, ele sabe seu endereço, ele sabe onde você trabalha, ele sabe com quem você é casado, ele sabe de tudo isso. Ele sabe o nome do teu pai, da tua mãe, dos teus primos, dos primos primeiros, segundos, terceiros. Tudo que você, às vezes, até esquece e você não sabe, ele sabe de tudo. Imagina as estrelas, ele chama cada uma pelo seu próprio nome. Que Deus é esse, gente? É uma coisa assim que eu falo assim, você vai tentar descrever Deus e você não consegue. Não consegue. Você consegue descrever Deus? Não. Por mais que eu tente pregar aqui e ensinar a palavra para você, eu nunca vou conseguir transmitir quem é de fato Deus. Ele criou essas coisas, ele formou essas coisas, ele faz sair o seu exército, ele chama todas elas pelo nome, porque ele é grande. Ele é grande em força, ele é grande em poder. E quando ele chama todas pelo nome, nenhuma diante dele vem a faltar. Porque ele lembra de tudo. Está falando aqui, ele lembra de
tudo. Às vezes você está aí, ai, Deus esqueceu a promessa. Deus me prometeu isso e até hoje não cumpriu. Será que Deus se esqueceu? Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nesse versículo. Ele está dizendo para mim e para você, nenhuma só venha a faltar. Quer dizer, ele não se esquece de nada. Às vezes você até esqueceu do café da manhã que você tomou hoje. Talvez você esqueceu do lanche da tarde que você comeu. Mas Deus não se esqueceu. Sabe que às vezes você assim recebe uma vitória assim e você recebeu, ficou todo feliz, mas você esqueceu que um dia você pediu aquilo para Deus? Já aconteceu isso para você, com você? Deixa eu falar uma coisa. Quando eu fui no ano de 2006, eu fui para Irlanda. Quando eu estava no Brasil, eu vim de uma família humilde. E a gente sabe que quem é humilde no Brasil não tem, né? Quem fala que é da classe média alta, tem condições. Eu era da classe pobre mesmo. E naquele tempo era a febre dos vídeos cassetes, né? Você tinha lá o leitor de vídeo e aquilo passava os filmes e eu gostava, eu gosto de filmes, gosto muito de filmes. E eu gostava muito, só que eu não tinha condições de comprar aquele videocassete. Eu acho que era assim, é assim que fala, não é? Já não me lembro. Já faz tantos anos, já não se usa mais, mas acredito que era videocassete que se falava. Meu sonho, gente, de adolescente, era ter um videocassete. E eu não tinha dinheiro para isso. Eu lembro uma vez que um irmãozinho da igreja ele me emprestou o videocassete dele. Eu fui lá, aonde alugava, né, os vídeos, para alugar, para assistir o filme em casa. Eu adorava aquilo. Mas eu não tinha dinheiro para comprar, porque era muito caro. Era muito dinheiro na época. Para quem é pobre, é claro que você vai escolher sempre as coisas que são mais necessárias, não é? Que são fundamentais para você. É a mesma coisa você entre um carro, eu não sei aí, mas aqui, entre um carro e uma moto, muito melhor um carro. Porque o carro, ainda de transportar você, sua família, é algo que pode fazer. Você vai fazer compras e você pode trazer as compras no carro. É útil, né? Tem utilidade. Uma moto é considerado aqui, não sei aí, mas aqui é considerado algo de luxo. Uma pessoa só tem uma moto mesmo porque é diversão, porque uma moto não se transporta nada, a não ser que você tenha aquela caixa onde carrega mercadorias, que você compra, que também é um acessório muito caro, não sei aí, mas aqui é, e que você pode carregar algumas mercadorias, mas não todas, porque são mercadorias pequenas, transporte pequeno. Um carro não, um carro é muito acessível, né? Então você compra o carro pensando na utilidade que ele pode fornecer. E às vezes você pede, né, uma coisa para Deus e você até esquece disso. E eu lembro que eu falei muito para Deus, eu escrevi uma cartinha para Deus. Eu falei assim, lá era no pedido do fim do ano, né, para início do outro ano, aquele projeto de vida da igreja, e eu escrevi uma cartinha para Deus e eu escrevi na carta que eu queria um videocassete, que eu queria um telefone celular. E eu já não me lembro a outra coisa, mas eu pedi algo também que se realizou, mas eu não me lembro mais o que era. Eu fui para Irlanda. Quando lá cheguei, a primeira coisa que a gente tem que comprar é um telefone para ter contato se você quer arranjar trabalho, quando você vai para outro país. E eu comprei meu telefone. Meu telefone era daqueles de abrir e fechar, né? E ele era rosinha. Pensa numa felicidade de ver aquele telefone. Mas, Silene, e você não tinha no Brasil? Eu tinha. Eu comprei um telefone no Brasil, um pequeno, da TIM. E Deus realizou o desejo do meu coração aí no Brasil. Ainda no Brasil. Deus me deu condições e eu comprei. Aí, quando eu cheguei na Irlanda, meu sonho era ter outro desse de abrir e fechar. Que era era moda, né? Era a última, a última moda. E Deus me deu. Quando eu comecei a trabalhar para uma irlandesa tomar conta dos filhos, eu ficava lá na casa dela, eu não pagava aluguel, ela tinha um quarto, eu ficava lá. E eu comprei o videocassete. Então eu coloquei lá no meu quarto. E um dia eu tô lá na cama, né? Assim, a pensar na vida, tem aqueles dias que você para assim para pensar nas coisas. Eu olhei para o videocassete. E o Senhor me disse assim: "Lembra daquele pedido que você me fez? Aqui está."
Eu já tinha me esquecido. Porque quando você... É como a pregadora Joyce Meyer, nas suas palavras, ela fala. Senhor, ela disse em uma pregação que me chamou a atenção. Ela falou assim, Senhor, parece que a vida está sempre do mesmo jeito. Parece que o Senhor já não faz milagres. Tem uma pregação que ela fala assim. Aí o Espírito Santo disse a ela, Joyce, eu continuo sendo o mesmo. Eu ainda faço milagres. Então por que eu não vejo? E o Senhor falou para ela, porque você habituou com eles. A gente habitua, sabia? A gente habitua com a nossa casa, a gente habitua de andar de carro, nós habituamos em ter uma vida, sabe, estável, e a gente esquece de onde nós viemos. Isso é fato. Porque nós estamos tão habituados com as bênçãos de Deus, e Ele está sempre fazendo todos os dias, mas nós estamos sempre habituados que pensamos que Deus já não está fazendo, mas Ele continua fazendo, porque o que você tem é porque Ele está fazendo. Se você tem saúde, é porque Ele está te dando saúde, Ele continua fazendo. Nós estamos assim, habituados. Se você parar com isso e falar assim, todos os dias você olhar e encontrar pelo menos 10 motivos, porque eu sei que tem muito mais para agradecer a Deus, você vai entender, todos os dias Deus faz milagres na sua vida. Todos os dias Deus realiza coisas na sua vida. E eu lembro que Deus realizou o desejo do meu coração e Deus fez conforme aquilo que eu depositei naquele papel, num ato de fé. Porque eu sei que tem pessoas aqui que já, muitos anos atrás, escreveram no papel aquilo que um dia queria e hoje se tornou realidade, às vezes você nem se lembra mais. Talvez, através dessa pregação, você vai se lembrar de um dia você lá escreveu e aconteceu. Então eu vou olhar para o alto, porque é dele que vem o meu socorro. Ele é o teu socorro. E ele faz uma pergunta para mim e para você. Por quê? Pois dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido a meu Deus. Entendeu a pergunta de Deus para você? Por que você está dizendo que Deus não está vendo o que você está vivendo? Por que você está dizendo ou pensando, às vezes você nem fala, mas você pensa, Deus não quer saber de mim. Deus não faz nada por mim. Deus está dizendo, o seu caminho está encoberto diante de mim? O seu caminho está encoberto diante de mim? Eu não consigo ver o seu caminho? Eu não consigo ver o que você está passando? Ele está fazendo uma pergunta para você e qual é a sua resposta? Aí ele fala assim, não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus... Gente, isso é muito forte, eu até arrepio falar isso. Que o eterno, para sempre, gente, eterno, eterno, não tem fim. Não tem começo, não tem fim. Que o eterno Deus, de eternidade, 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 Ele é Deus. Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa. Vou repetir, Deus está mandando eu falar isso para você. O Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga. Você cansa, eu canso. Tem dias que eu estou super cansada. Eu deito na minha cama, é só fechar os olhos e é só acordar no outro dia. Pareço uma pedra, tão cansada que eu estou. Tem dias assim, não tem? Tem dias que você perde o sono, está preocupado com uma coisa, preocupado com outra, o sono desaparece. Tem dias assim, não tem? Mas o que Deus está falando para mim, para você, independente do que você está vivendo, independente do que está acontecendo no mundo, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não me canso e eu não me fatigo. Não se pode esquadrilhar o seu entendimento. Não pode, meu filho. Você não entende. Não entende. Tem dias que eu paro assim para pensar, meu Deus, como é Deus? Eu sei que você também às vezes fala, gente, de onde que vem Deus? Como é que Deus existe? Mas tem que ter um início. De onde ele vem? Não consegues explicar, não tem resposta para isso. Ele é. Faz forte. Alcançado. Tá cansado? Ele te faz forte. Tá cansado? Ele te dá força. Tá cansado? Ele está falando para você, eu te faço forte. Eu te faço forte. E multiplicas, ou multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Quer dizer que tem um momento na nossa vida que nós não temos nenhuma disposição, nenhum vigor, nenhuma vontade, nada. Mas Ele multiplica. Ele vem e multiplica as forças. Já viu aquele momento que você está assim, até num leito, sem força para nada, mas uma palavra dele, você se levanta lá, começa a limpar a sua casa, a fazer tudo que você não tinha ânimo. Ele multiplicando as suas forças, a sua disposição. Os jovens se cansam. Quem diz que jovem não se cansa? Hoje eu acho que os jovens andam mais cansados que os mais velhos, porque uma preguiça. Tem jovens que hoje estão muito preguiçosos, não querem estudar, não querem trabalhar, não querem fazer nada, só querem estar na internet o tempo todo. Nós estamos numa geração de preguiçosos, gente. Uma geração que não querem fazer nada. Antigamente as pessoas plantavam a sua própria comida, colhiam, comiam bem, maneira saudável. Hoje as pessoas querem o máximo possível de facilidade, fast food, quanto mais rápido melhor. E você fica assim, parado no tempo e pensando assim, mas será que a juventude vai ser sempre assim? Meu filho, desculpa lá, mas é verdade. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas preguiçosas, pessoas que querem as coisas, mas não querem fazer. Pessoas que querem ficar ricas, mas não querem trabalhar para isso. Ai, mas eu conheço tanta gente que ficou rica e não trabalhou. Alguma coisa fez. Geração mole. Tudo desiste, vou desistir. Desiste de Deus, vou desistir de Deus. Que geração mole, qualquer luta, não quero mais saber de Deus. Meu filho, você vai correr para onde? Você só tem Deus na sua vida, é o único que permanece para sempre. Nós estamos vivendo esta geração. Qualquer coisinha, não vou à igreja, qualquer coisinha, não quero saber de Deus, qualquer coisinha, fala mal do irmão, qualquer coisinha, julga o irmão, qualquer coisinha, deseja o mal. Mas aí está a palavra de Deus para mim e para você. Os jovens se cansam e se fatigam. Não estão isentos do cansaço, não. Mas o que o Senhor está dizendo, e os moços de exaustos caem, pode acontecer de você estar cansado, debilitado, de ter passado uma luta muito grande e não ter força para continuar, mas aí vem a palavra de Deus para mim e para você e diz assim, mas os que esperam, em quem você está esperando? Mas os que esperam, em quem? No Senhor. No Senhor. Não espera no ser humano, não. Você vai se frustrar. Não espera. Não espera. Não espera essa porta aberta porque fulano te prometeu. Não espera. Você vai se frustrar. Mas os que esperam no Senhor, renova as suas forças. Deus está renovando as suas forças porque você está esperando nele. E ele fala ainda de ser renovados. Sobem com asas como águias. Gente, a águia, ela voa numa altura. A águia, ela tem uma visão tão eficiente. Dependendo da espécie, porque são muitas espécies de águias, ela consegue enxergar, avistar a presa até 3 quilômetros de distância. É sobrenatural. A criação de Deus tem bicos fortes, resistentes, garras afiadas. Para que Deus permitiu isso nelas? Para que garanta eficiência na captura da presa, porque ela precisa da presa para sobreviver. Mas aí Deus vem para mim, para você nesse dia e está falando assim, dessa forma, que você vai receber renovo, que você vai receber a força dele. E não só isso, quando você receber da parte dele, do alto, que você está olhando para o alto, você vai pegar e vai subir como asas, como das águias. Você vai olhar diferente, você vai ver ao longe diferente, você não vai olhar como as galinhas que estão sempre olhando para o chão, para o problema, não. Deus está dizendo, você vai começar a ver soluções aonde você não via. Você vai começar a ter ideias que você não tinha. Você vai começar a desenhar projetos dentro de si que jamais subiu ao seu coração, porque Deus está te dando uma visão de águia.
Deus está colocando você em coisas que você nunca imaginou, porque o teu olhar é como se você colocasse uma pala de cavalo e ali sempre, sempre puxando ele para aquela direção, mesmo ele não querendo ir. Deus está te dando a visão de águia, porque a águia, ela é livre, significa liberdade, expressa força, e o Espírito Santo de Deus está falando para você, coisas que você não viu, você vai passar a ver. Visões que você não tinha, você vai ter. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Como isso é possível? Lembra do povo lá no deserto que o sapato não estragava, gente? Como é que você andar anos e anos e anos e anos e anos e anos, transpiração, areia, calor, e o sapato não ficar deteriorado? Como é possível isso? Deus, gente. Porque como é que eu vou falar que eu corro e não me canso, que eu caminho e não me fatigo? Porque a minha força vem do alto. Ele é o meu socorro bem presente no momento do que? Da aflição. Talvez você está olhando demais para o problema, talvez você está calculando como resolvê-lo, talvez você está entrando numa fase até assim de paranoia e pensar assim, o que eu vou fazer? Deus está falando para você, parou. Parou. Se posicione diante de mim, mas olhe para o alto como um dia eu disse para Abraão. Um dia o Senhor falou para Abraão, Abraão, sai da sua tenda. Vai para fora, porque quando eu estou dentro, eu não consigo ver o exterior. Eu só vejo o que está lá dentro do interior da tenda. Tem momentos que Deus vai falar, você vai ter que sair para a sua visão ampliar. Quando você vai a algum parque de diversão, não sei se você já foi, e lá sempre tem aqueles elevadores panorâmicos, e você sobe, entra dentro desses elevadores e você vê todo o parque, você tem uma visão privilegiada lá de cima. É isso que Deus nos faz, ele fala, você tem que sair e você tem que olhar para o alto, porque lá do alto é que vem a visão que você não consegue enxergar embaixo. Eu espero que eu esteja sendo bem clara através da mensagem. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando nos corações. O nosso Deus, ele nos surpreende sim. E se tem uma coisa que Deus se agrada, é você olhar sempre para ele e confiar nele. Parou. Não olhe mais para as circunstâncias que estão à sua volta, aquilo que está tirando a tua paz, aquilo que está inquietando o teu coração. Não, olhe para o alto. Houve um cliente meu que ele arrendou uma casa comigo, alugou uma casa comigo. E ele, por acaso, ele até veio do Brasil, a família brasileira. E ele começou a trabalhar em uma cidade e ele não conseguia casas nessa cidade. Então, ele viu o anúncio dessa casa que eu estava a alugar, né, na minha imobiliária. E ele ligou, me contatou, se podia ver a casa. E eu falei assim, pode, marcamos o dia. Ele foi. Quando eu perguntei para ele de onde ele era, ele falou assim, eu sou de tal cidade. Essa tal cidade fica 40 minutos pela via rápida, pela autoestrada ou pela BR, não sei como, eu já não me lembro, gente. Tem coisas assim que, desculpa, tem coisas que eu me esqueço. E pela Nacional, né, pelos caminhos onde passa muito carro, no meio da cidade, é quase 1h30. Ou seja, pela autoestrada ele tem que pagar portagens. Pela Nacional, não. Então, imagina, gastar, né, combustível, ainda pagar a portagem, fica muito caro. E eu olhei para ele e falei assim, você sabe a distância daqui ao seu trabalho? Você tem certeza que você quer alugar isso? E ele falou assim para mim assim, sim, eu sei. Parece estranho falar que para mim é perto, porque eu morei no Brasil e eu morei, não vou falar o estado porque também não interessa, porque são coisas assim particulares que não se devem ser referidas, até não é ético. Mas eu estou dando um testemunho para você entender o poder de Deus. E ele falou assim, eu moro em tal cidade e eu para me locomover da minha casa ao meu trabalho eu gastava 1 hora. E eu, então você já está habituado? Ele, sim, já estou. Eu já procurei casas em todos os lugares, aonde eu estou trabalhando, na cidade onde estou, eu não consigo. E de repente apareceu essa casa e meu coração se abriu. E ele é evangélico. E ele falou assim para mim, se for de Deus, Deus vai encaminhar tudo. Preste atenção o que Deus fez. Eu recebi
eu recebi mais de 60 contatos, preste atenção, mais de 60 contatos para arrendar, para fazer visita para arrendar essa casa. Eu já chego um momento que eu nem conseguia responder mais telefonemas e mensagens. Eu sonhava que eu estava com um grupo de brasileiros e eu sei que eu estava mostrando uma casa para esses brasileiros e no sonho eu entendia que era para esse brasileiro. E preste atenção, ele não tinha entrado em contato comigo, mas eu já tinha sonhado, Deus já tinha falado comigo. Porque Deus cuida dos seus filhos, preste atenção, Deus cuida de você. Ele estava orando, ele estava pedindo a Deus, para Deus abrir uma porta para ele. Imagina, pouco tempo aqui, tudo no começo é difícil. As portas não são fáceis assim como vocês pensam. Aí ele orou a Deus, Senhor, se for da tua vontade, essa porta vai se abrir para mim. Ele ligou-me e ele foi muito sincero comigo. Ele falou assim, olha, eu não tenho todas as características que a agência exige, me falta esse documento, me falta isso, comecei no trabalho recentemente, eu só tenho um contrato de trabalho, mas eu queria tanto ver a casa. Na hora, gente, por Deus, e eu falei com muita gente. Ligou-me um empresário que tinha assim, só queria a casa para o fim de semana, para os funcionários, contrato de 4 anos. Para mim, como agência, não tenho que reclamar, é uma empresa, entendeu? Não teria problemas. Porque a gente tem uma responsabilidade como mediadora, não é só ganhar dinheiro, você tem ali uma responsabilidade sobre os seus clientes, sobre aquilo que você está fazendo. Na hora o Espírito Santo falou no meu coração, é para ele que você vai deixar essa casa. Olhei os requisitos que era necessário, até mesmo pelo senhorio, né, o dono da casa, que exigiu que tivesse no contrato. E faltava muita coisa. Mas aí eu me lembrei de uma coisa, que Deus colocou na minha mão a autoridade. Essa autoridade que eu tenho na minha própria agência, eu posso fazer também conforme aquilo que eu quero. E o Espírito Santo falou para mim, você pode. Você não trabalha para outra pessoa, você é a dona da empresa. E eu fui lá e fiz o contrato, algumas coisas, alguns documentos que faltaram. Eu não coloquei no contrato. E a casa ficou para esse rapaz. Levei ele, gostou da casa, o senhorio gostou muito dele. E ele ficou com a casa. Ele ficou tão feliz, que ele falou assim, eu orei tanto, eu pedi tanto a Deus, que Deus colocasse uma casa com um preço acessível, que não me apertasse muito no bolso, porque a família a mulher e os 3 filhos ainda estão no Brasil. Eu falei assim, porque eu estou aqui sozinho. E os filhos estão todos pequenos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, todos pequenos, e ele sozinho. Aí ele falou assim para mim, sabe? Ele me chama de Maria, porque meu nome é Maria Sirlene. Ele falou assim, sabe, Maria, eu vou ser sincero, tem pessoas que olham para mim e falam assim, você tem pouco tempo aqui e você já tem trabalho, você já tem casa, você vai trazer sua família. Aí ele falou assim, porque tem coisas que a gente que é espiritual, quem é natural não entende, né? Então ele pensou com ele, somente Deus pode fazer isso. Então quando você está na direção de Deus, as coisas estão cooperando para você. Até Deus fala com você em sonho, quando você tem que abençoar a vida de uma pessoa. Eu poderia dizer não me interessa. Nem conheço, está há pouco tempo aqui. Imagina se for embora, eu vou ficar eu no prejuízo com o senhorio da casa. Tem coisas que passam na cabeça porque são responsabilidades. Mas aí há uma voz maior, lá do céu, que te dá uma ordem. É para ele que você vai deixar. Então o que Deus está falando para você é o seguinte, que você está muito preocupado com muitas coisas e está esquecendo de olhar para o alto. É Ele que faz todas as coisas. Enquanto você está orando, Deus está trabalhando em seu favor. Enquanto você está apresentando essa causa difícil, esse momento difícil, Deus está criando situações lá na frente para que isso seja solucionado. Talvez você ache assim, mas será que Deus está fazendo? Deus está fazendo, não é será, Ele está fazendo. Esse rapaz orou muito e ele pediu na cidade dele, porque é muito mais fácil o acesso? Não, mas o que Deus tem para ele era aqui, era nessa cidade. Porque talvez ele está pensando que vai ficar muito tempo nesse trabalho, talvez nem seja esse trabalho que Deus tem para ele. Não falo talvez, tenho certeza que Deus tem coisa melhor. E como eu preguei ontem, para você viver o melhor de Deus, você vai ter que
acatar as ordens de Deus, sujeitar a vontade de Deus. Então é esta mensagem de Deus para você nesse dia. Você está no centro e você está olhando para o alto e é de lá que vem o teu socorro. Não preocupa o teu coração. É do alto que vem o teu socorro. Não é de um país, não é de uma cidade, não é de uma família, não é de um amigo. O que Deus está falando é de mim que vem o teu socorro. A tua providência, ela vem de mim. Aí ele estava dizendo assim para mim, as pessoas falam assim, que maluco, 40 minutos você vai gastar um lugar tão longe, por que você alugou lá? E ele pensa com ele, porque ele tem coisas que ele diz, nem responde. O meu caminho, quem direciona é Deus. E se Deus providenciou para mim lá, porque Ele tem o melhor para mim lá. É isso que se chama confiar em Deus. É não conhecer o caminho. É como se você tivesse com a luz do seu carro apagado e você tivesse que andar com o seu carro. Já viu como é complicado? Você não vê nada? Mas você está confiando que vai chegar em algum lugar. Que essa mensagem fique no seu coração. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família, com toda a sua casa. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.